Hoje o título da minha mensagem é Como Viver Segundo o Espírito Santo. Como viver segundo o Espírito Santo. A semana passada o texto base, não precisam de abrir, o nosso texto hoje é Efésios, mas o texto base da semana passada foi João 14, 16, que Jesus estava a falar com os discípulos e disse, olha, eu rogarei ao Pai para que e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, não é? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, nem o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não é? E naquela altura eles ficaram meio perturbados porque o maior consolador, a maior companhia para eles era Jesus. Mas o que Jesus estava a dizer é que o Espírito Santo que o Pai iria enviar seria uma companhia tal e qual como Jesus foi para aqueles 12 homens. Mas agora era bem melhor, porque Jesus, como ser humano, como pessoa, ele só podia estar ao pé de uma pessoa, duas, daqueles 12, ele não podia estar lá com eles e connosco, ele não podia estar aqui e ao mesmo tempo aí em casa, não. Então ele disse, não, vai ver o Espírito Santo e ele vai estar convosco. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é uma influência, é uma pessoa que está conosco diariamente, comigo, contigo, lá em casa contigo, com cada um de nós. Essa foi a grande promessa de Deus para a nossa vida. Por isso, eu disse a semana passada, o meu desejo é que isto não seja slogan, mas seja uma realidade. Eu não estou só. Será que tu podes dizer isso comigo? Eu não estou só. Pode dizer a alguém que está perto de ti, tu não estás só. O Espírito Santo habita contigo. Oh, irmãos, o meu desejo de pregar, falar sobre o Espírito Santo é porque o meu desejo é que sejamos uma congregação espiritual, que sejamos uma congregação cheia do Espírito Santo, que sejamos uma congregação que nos façamos acompanhar do Espírito Santo. Sim, é o Consolador, aquele que nos fortalece, como vimos a semana passada. Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele nos dá esperança, Ele está conosco a cada dia. E hoje gostaria de ler Gálatas capítulo 5, verso 16. E diz assim a palavra do Senhor, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Quando eu às vezes uso outra versão, é apenas para nos ajudar, e mantenha a versão que nós lemos sempre, João Ferreira de Almeida, para as pessoas às vezes não pensarem, a Bíblia do pastor, ou aquela Bíblia ali não é a mesma. Não, é a mesma Bíblia. Outra versão é para nos ajudar às vezes a compreender, que eu diz, olha, andai no Espírito. O que é isso, andar no Espírito? Não é? Olha, não cumprireis a concupiscência da carne. O que é isso? Por exemplo, só noutra tradução já nos ajuda, porque eu disse assim, olha, o meu conselho que eu vos dou, está o apóstolo Paulo a falar, andem debaixo da direção do Espírito Santo. Ou seja, o que é isso, andar no Espírito? Olha, sejam dirigidos, andem debaixo da direção do Espírito, e dessa forma não darão satisfação aos apelos da vossa natureza pecaminosa. Quando o apóstolo Paulo se refere à carne, está-se a referir à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza de Adão, que nós quando nascemos com a natureza de Adão. É uma natureza voltada para o pecado. E quando nós dizemos, porque, olha, damos aí uma criança, um bebê, dizer assim, olha, está aqui 50 rabeçados azuis e aqui, olha, está aqui um vermelho, olha, podes comer todos, menos o vermelho. Sabe qual é o primeiro que ela vai comer? Sabe qual é o primeiro que ela vai tocar? Se não for o primeiro, é o segundo. Ou seja, aquela inclinação para desobediência, aquela inclinação para fazer algumas coisas erradas. E quando o apóstolo Paulo estava a falar da carne, estava a falar da nossa natureza de Adão. Eu estava a dizer, olha, mas quando nós, filhos de Deus, somos guiados
do Espírito Santo, somos guiados pela direção do Espírito, então não vamos estar inclinados a viver de acordo com essa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, por exemplo, o apóstolo Paulo descreve mais à frente no versículo 19, e aí eu vou já ler a versão, o livro, não é? Ele diz mesmo assim, olha, os resultados de uma vida que se entrega à natureza pecaminosa, ou que se entrega à carne, qual é o resultado? São bem conhecidos. Ele disse, olha, imoralidade sexual e a sensualidade, a ânsia insaciável de prazeres carnais. No versículo 20 continua a dizer assim, também o culto a ídolos, a prática de bruxarias, a inimizades, as disputas, as invejas, as irritações, as ambições egoístas, sectarismos falsas doutrinas, críticas e ódios que trazem a morte e o assassínio. Ou seja, ainda continua, bebedeiras, glutonarias, né? É comer até como se não houvesse mais não. Outra coisa semelhante, sobre as quais já vos disse e repito, que os que praticam e se entregam a elas, nunca poderão herdar o reino dos céus. Quando ele estava a dizer assim, olha, aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, que se deixam guiar pelo Espírito, eles não vão estar inclinados a viver segundo esta natureza pecaminosa. E é toda esta lista. E se nós devemos pensar em nós mesmos, quantas vezes, às vezes, nós nos irritamos, quantas vezes, às vezes nós discutimos, quantas vezes às vezes nós apontamos o dedo e fazemos uma série de coisas, e o Paulo está a dizer assim, olha, se formos guiados pelo Espírito, nós não vamos ter apetite, nós não vamos ter tendência a viver dessa forma, mas a nossa tendência é viver de acordo com o fruto do Espírito, que também está lá em Gálatas 5:22, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. E porque Deus sabia que necessitávamos de ajuda, por isso nos enviou o Espírito Santo. Por isso, a lição da semana passada, olha, vocês não estão sós, o Espírito, o Consolador, Ele vai estar convosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. A Bíblia diz também que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda na hora da tentação. E às vezes quando falamos em tentação, muitas pessoas, eu nunca fui tentado. Bem, já estás a mentir, já estás a mentir. Não, toda a gente foi tentada, não é? Porque às vezes quando pensamos em tentação, pensamos só na área sexual, ou nessas áreas, mas a tentação, olha, Jesus foi tentado lá no deserto, e não foi nessa área, mas foi, o diabo apareceu-lhe e diz, olha, se tu não vieste para tomar conta disto tudo, então olha, eu vou-te dar isto tudo se tão somente se madurares. E o que é que Jesus diz? Não, eu só a Deus, a Ele eu adorarei. Não é? Ele diz, olha, tu não és se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Não é? E ele disse, não, a Bíblia também diz, não é essa parte, queria dizer, quando vou lá ao pináculo, para ele se mandar, olha, manda-te, se és o Filho de Deus, manda-te daqui para baixo, porque a Bíblia também diz, não é? Que Deus mandar anjos para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. E Jesus disse, não, a Bíblia também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus venceu a tentação. E sabe como é que nós vamos vencer a tentação? Porque o problema não está em ser tentado. Claro que nós vamos ser tentados. O diabo anda a rugir como um leão, brandando, buscando a quem possa tragar. Agora nós vamos vencer essa tentação sendo cheios do Espírito Santo, sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, tendo esta capacidade, como Jesus, dizer, não, só a Ele eu servirei, só a Ele eu servirei. E por isso é que Ele nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso conselheiro, o nosso ensinador, aquele que está conosco todos os dias
da nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele está constantemente a nos lembrar os ensinamentos de Jesus, a nos lembrar, né, a trazer ao nosso coração, a trazer à nossa mente o que é que está escrito. Por isso é que Jesus, quando respondeu a Satanás, ele não disse só que não, ele disse está escrito. Ele lembrou a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos lembra, ele está constantemente a nos recordar os princípios da palavra de Deus, as promessas de Deus, para que nós possamos resistir. Eu quero convidar os irmãos a abrir também a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Romanos 8 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Vamos ler a versão o livro, que vai nos ajudar. Mas vocês não são controlados pela vossa natureza humana. Nós não temos de ser controlados pela natureza humana. Ai, pastora, aquele irritou-me, aquele... Nós não temos de ser controlados pela inveja. Podemos ter Instagram, podemos ter Facebook, podemos ter o que quisermos, mas nós não somos controlados. E porquê? Porque eu disse assim, mas pelo Espírito. Porque se é que o Espírito de Deus vive em vós. Ou seja, se o Espírito de Deus vive em nós não temos de ser controlados pela natureza pecaminosa, nós não temos de ser controlados pela concupiscência da carne, mas nós somos controlados pelo Espírito. E eis aqui as boas novas. Se tu já entregaste a vida a Jesus, se já abriste o teu coração e disseste sim, Senhor, e recebeste Jesus no teu coração como teu Senhor e Salvador, a boa nova é que o Espírito Santo habita em ti. O Espírito Santo habita em ti. O Espírito Santo habita em nós. Porque no dia em que nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus, ele vem habitar em nós. Então, se nós já não temos que viver segundo a carne, se nós já não temos que viver segundo a natureza pecaminosa, a pergunta que alguém pode estar a fazer é, Senhor pastor, então como é que eu posso viver uma vida segundo o Espírito? Ainda bem que perguntas. Porquê? Porque eu tenho aqui 4 conselhos. Diga ao irmão lá, 4 conselhos. 4 conselhos. Como podemos viver uma vida segundo o Espírito Santo? E são 4 conselhos bem práticos. Eu não vou demorar muito tempo, está bem? É mesmo, não é à pressa, são mesmo muito simples e muito práticos. Primeiro conselho, Efésios 5:18. E o meu primeiro conselho é ser cheio do Espírito Santo. Diga ao irmão lá, ser cheio do Espírito Santo. Diga a ele, enche-te do Espírito Santo diariamente. O apóstolo Paulo disse estas palavras em Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E depois no versículo 19 ele diz como, olha, falando entre vós hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Agora, às vezes há pessoas que nos fazem sentir mal. Eu não sei vocês, mas eu já me senti assim, bem ignorante. E claro que há áreas que nós somos assim ignorantes. Mas porque quando eu digo, vamos nos encher do Espírito, e alguém assim, tipo muito importante, então tu não tens o Espírito? E eu assim meio envergonhado, eu tenho, Jesus já entrou em mim, já fui batizado do Espírito Santo. Então pronto. Como quem diz, então, para que é isso? Ou seja, há pessoas que, além de não me ensinarem nada, ainda me confundem aquilo que eu já sei. E fico meio baralhado, sem saber, às vezes, eu já passei por isso, estou a falar isso de todo o coração. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu percebi, por exemplo, em Atos 2, que o Espírito Santo lá, no dia de Pentecostes, foi derramado sobre aquela gente. Aquela gente foi revestida do poder do alto. Foram vistas línguas como de fogo. Pedro pregou o Evangelho. E a igreja primitiva ali é o seu início. Uma igreja cheia de fulgor, cheia do poder do alto, cheia de ânimo, de coragem. E começam a pregar o Evangelho, etc. Em Atos capítulo 3, Pedro e João vão ao templo e eles vão orar e vem lá um homem
paralítico, que há 38 anos, na verdade ele já estava lá há muito mais tempo, mas naquele dia alguma coisa aconteceu. Eu não sei o que é que aconteceu dentro do Pedro, eu não sei dentro o que é que aconteceu dentro do João, mas alguma coisa aconteceu que eles olharam para aquele homem e disseram: olha, não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem levantou-se, foi curado, entrou no templo com eles, glorificando a Deus. Mas aquilo que devia de ser motivo de alegria, de regozijo, de louvor, não, foi motivo de perseguição. Eles foram chamados ao Sinédrio, eles foram ameaçados, eles foram ameaçados para não falarem de Jesus Cristo, porque senão iriam ser presos e tal e tal. E quando eles saem, Atos 4, da prisão, eles vão ter com a igreja, contam o que se passam e eles oram a Deus. Eles começam a louvar a Deus e começam a: Senhor, olha para as suas ameaças e concede-nos, apesar das ameaças, não é? Concede-nos que nós sejamos, que tenhamos ousadia para continuar. Porquê? Tal e qual como a irmã Idalina, esta é uma missão que nós abraçamos, não é alguma coisa que nós fazemos nas horas vagas. O falar de Jesus, o testemunhar de Jesus, o anunciar Jesus, não é alguma coisa que os pastores têm que fazer porque estão a tempo integral, não é alguma coisa que... Não, é uma missão que Deus nos deu, e eles sabiam que isso era uma missão. Agora estão a ser ameaçados, agora estão a ser perseguidos. Olha, Senhor, apesar desta perseguição, apesar desta... Olha, dá-nos ousadia, nós possamos continuar, apesar das contrariedades, a desempenhar esta missão com toda a ousadia. E diz que o Espírito Santo se moveu naquela reunião e diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, eu olho, olha, então, mas eles já não estavam cheios? Estavam, mas voltaram a ser cheios? Sim. Porquê? Porque nós não somos cheios para ficar dentro da igreja e, que e agora não me leve a mal na brincadeira, com arrepios e tal, aleluia, Deus... Não, nós somos cheios para quê? Para enfrentar o mundo. Nós somos cheios para quê? Para enfrentar a nossa vida. O Espírito Santo nos quer guiar. Ele não me quer guiar apenas a mim como pastor, porque agora tenho que pregar o Evangelho, o Espírito Santo quer me guiar. Não, o Espírito Santo quer guiar a cada um de vocês, quer guiar os professores a dar as aulas, quer guiar os mecânicos a arranjar os carros, quer guiar a cada um de nós, as nossas profissões. Ele quer ser aquele que nos dá a sabedoria para desempenharmos com todo o zelo o trabalho que nós temos a fazer. Às vezes, enfrentar o mundo, enfrentar as injustiças deste mundo, enfrentar as contrariedades deste mundo. Por isso o apóstolo Paulo, ele volta a dizer: olha, igreja, enche-te do Espírito Santo. Na versão livre ele diz que a vossa devoção se exprime com salmos, hinos, cânticos espirituais, pelas quais louvem ao Senhor com o coração e sempre, por todas as coisas, deem graças ao Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é que ele está a dizer? Olha, logo pela manhã, levanta-te da cama e diz: bom dia, Espírito Santo. Mas eu não estou a dizer bom dia por tradição. Não, olha, e ora a Deus, clama ao Senhor, louva ao Senhor. Oh, Espírito Santo, és bem-vindo à minha vida, és bem-vindo às minhas atividades de hoje, aquilo que eu tenho que enfrentar, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho neste dia pela frente. Eu creio que és tu que me estás a fortalecer, és tu que me estás a dar sabedoria, em vez da gente resmungar: tem que ir enfrentar lá aquela chata daquela colega. Oh, Espírito Santo, dá-me graça, Senhor, para enfrentar aquela colega. Tira lá o chata, está bem? Porque o Espírito Santo nos vai dar graça. O Espírito Santo vai dar sabedoria. Oh, irmãos, nós não podemos viver uma vida religiosa em que vimos aqui à igreja, falamos do Espírito, louvamos a Deus, vestimos o casaco de crentes e depois vamos à segunda-feira trabalhar e parece que aquilo... Pronto, olha, isso foi lá, faz-me lembrar alguém, quando jogávamos à bola, o tipo era mal criado como tudo. E eu não estou a falar dos não crentes, estou a falar de um crente mal criado. Diz para dizer que, quando eu chamei a atenção, eu disse: pastor, isto Jesus é, aqui Jesus não entra. Eu disse: olha, só se não for na tua vida, na minha entra. Quando eu vou jogar à bola entra, quando eu vou fazer surf entra, quando eu estou a trabalhar entra, quando eu estou a pregar entra. Jesus faz parte da minha vida. O Espírito Santo é o Consolador que está connosco a cada dia. Então, o meu primeiro conselho, se queremos viver segundo o Espírito Santo, enche do Espírito Santo a cada manhã. Convido a fazer parte da tua vida. Convido a fazer parte das atividades da tua vida. Convido a fazer parte das decisões da tua vida. Convido a fazer parte do teu
dia a dia, porque quando nós saímos de casa, o Espírito Santo, Ele nos acompanha e Ele vai conosco. Amém? E esse é o meu segundo passo. Qual é o meu segundo conselho? Segundo, faz-te acompanhar do Espírito Santo. Faz-te acompanhar do Espírito Santo. Diga lá ao irmão ao lado, faz-te acompanhar do Espírito Santo. Ai, pastor, mas que isso seja uma convicção. Como é que ele se chama? David, anda cá. Podes continuar com a máscara mesmo. Ouça. Assim como de manhã nós calçamos os sapatos. Quem é que calça sapatos de manhã? Para sair de casa. Pode perceber. E eles fazem parte de nós. Para onde quer que eu vá, os sapatos vão comigo. Sim ou não? Para onde quer que eu vá, os sapatos vão comigo. Então imagine, eu sou o Mário. Mas imagine que o Davi, ele é o Espírito Santo. Sempre para acompanhar. Para onde eu vou, o Espírito Santo vai comigo. Aquilo que eu ando a ler, ele lê comigo. Aquilo que eu ando a conversar com alguém, ele anda a conversar comigo. Aquilo que eu ando a ver na internet, ele está lá comigo. O Espírito Santo, ele está comigo em todo o lugar. E ele está lá comigo para quê? Para me ajudar. Às tantas vezes, está ali, lá, aquela coisa tal, tem ali uma taberna para ir lá beber uns copos e eu estou meio chateado, venho lá chateado com o patrão, então em vez de ir para casa eu vou inclinar-me para... Agora puxa. Eu vou querer ir para ali, porque ele é um amigo. Irmãos, ouça isso, o Espírito Santo não é o nosso polícia, ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Ouça, o Espírito Santo não é o nosso polícia, que não está ali para nos proibir de fazer o que é bom, não. Ele é o nosso amigo, que está ali para nos ajudar a não cair na ratoeira de Satanás. Não vale a pena, só porque estás chateado com o patrão, não vale a pena entrares ali, beijo meia dúzia de meninos, emborrachaste, gastaste, não vale a pena. Olha, isso não vale a pena. Não vale a pena só porque estás chateado com a esposa ou com o marido e agora só porque tem lá um fulano a fazer olhinho, não vale a pena. O Espírito Santo é o nosso amigo, não o nosso polícia, que está conosco para nos ajudar a não cairmos na armadilha de Satanás. Porque Ele é o nosso ajudador. Obrigado. Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos acompanha. Sabe, uma das decisões que eu tomei e que hoje olho para trás e foi sábia. Quando eu passei o período de continuar a pastorear e passar por um divórcio e ter ficado sozinha, eles sabem, eu fazia-me sempre acompanhar por alguém masculino, como é lógico, não é? E havia sempre um irmão que ia comigo. Eu passei uma fase que eu não queria estar em casa porque, pronto, uma série de coisas, e eu estava sempre na rua, eu fazia-me acompanhar de alguém. Eu sei que fui chato com algumas pessoas, porque disse, olha, anda lá comigo. E porquê? Porque os amigos nos ajudam a gente, quando a gente está assim chateados e aborrecidos e a querer fazer algum disparate, nos ajudam a quê? Calma lá aí. Pensa de outra forma, não vais por esse caminho, vai evitar, ou seja, há sempre uns olhos que estão ali, há sempre alguém que está ali comigo, evita. E sabe uma coisa, o Espírito Santo é esse amigo que nos acompanha diariamente para nos ajudar, para nos dar força, para dizer como o José disse lá à mulher de Potifar, não, e no outro dia ela insistiu e ele disse não, e no outro dia ela insistiu e ele disse não. Porquê? Porque o Espírito Santo está conosco e nos vai ajudar a dizer não quando tiver que dizer não, e nos vai ajudar a estar calados quando a gente tem que estar calados, quando a gente vai a conduzir e alguém no trânsito passa e diz, ó seu, e a gente, ó seu, Deus te abençoe. Não, porque temos o Espírito. O que é que Gálatas diz? Se temos o Espírito de Deus, nós não vamos ser controlados pela natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa está lá, mas não vamos ser controlados por ela, porque nós temos o Espírito de Deus. Faz-te acompanhar pelo Espírito Santo. Ou seja, onde eu quero chegar, irmãos, é nós termos esta consciência que nós não estamos só. Tu podes estar no fim do mundo, podes estar debaixo da cama, podes estar onde tu quiseres. Os olhos das outras pessoas podem não estar sobre ti, mas lembra-te, há 2 pares de olhos que estão sobre ti, que é o Espírito Santo. E não é um polícia, e não é alguém que nos quer mal, é alguém que nos quer bem e que não quer que nós escorreguemos porque estamos frustrados, porque estamos zangados, porque estamos
sei lá, magoados com alguém, que a gente faça disparados, esse amigo, ele quer nos ajudar, ele nos lembra a promessa de Deus, ele nos lembra a palavra de Deus e nos vai dar sabedoria, mesmo a lidar com os tempos difíceis, a não tomarmos decisões erradas. Às vezes uma decisão, 1 minuto de prazer, 2 minutos de prazer, vai estragar toda a tua vida, vai estragar o teu presente, vai estragar o teu futuro, vai hipotecar toda a tua vida. E por isso o Espírito Santo habita connosco. Ele faz-te acompanhar, dizer, oh Espírito Santo, anda, ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha vida, ele anda comigo. E às vezes ele me ajuda a pensar 2 vezes, olha, será que isto vai agradar a Deus? Não, então não vale a pena, vamos lá para o outro lado. E vai nos ajudar a caminhar em triunfo e em vitória, em nome de Jesus. Ele vai nos ajudar a refriar a língua. Quando vais discutir com a esposa, ou discutir com este, ou discutir com... Ele vai nos ajudar, porque Ele é o nosso companheiro. Ele é o nosso companheiro. Oh, em primeiro lugar, como ser conduzido pelo Espírito. Enche do Espírito a cada manhã. Segundo, faz-te acompanhar pelo Espírito. Terceiro, faz crescer o Espírito Santo dentro de ti. Oh, irmãos, isso parece que às vezes não faz sentido, mas ouça. Faz crescer o Espírito. O apóstolo Paulo diz que há uma luta no nosso interior entre a carne e o Espírito. Entre o nosso Espírito, que é lá onde o Espírito de Deus habita, e entre a carne. Tanto que o apóstolo Paulo diz, às vezes faço o que não quero, e às vezes o que quero eu não faço. Quem é que já leu essa passagem? É uma luta. Então, se é uma luta, vamos ter que nos preparar para essa luta. Ouça, se nós, imagina assim, 2 animais, né? 2 leões, né? Imagina que a um leão a gente dá carne e alimenta e dá carne e dá proteína, carne, dá tudo o que eles gostam, não sei, eu acho que eles gostam é carne, né? E fortalece ali o bicho, né? E o outro a gente alimenta o quanto para não morrer. Se vê que ele está assim muito fraquinho, dá-lhe um bocadinho, mas pouco carne, pouca água, pouco tudo, e o animal vai ficando fraquinho, vai ficando magrinho, vai ficando doente, vai ficando com pouca força. E este é o contrário. Alimento com fartura, água, carne, tudo o que ele precisar para ficar forte. Quando nós soltarmos os 2 animais e os colocarmos a lutar um com o outro, quem é que vai ganhar? Falem lá comigo. Está mais forte, é lógico. Né? Assim é a minha carne e o meu espírito. Quem é que tu alimentas? Estás a alimentar a tua carne, a tua natureza pecaminosa, ou estás a alimentar o teu espírito? Não é uma questão de, temos que ler a Bíblia, porque senão Deus já não nos ama. Não, Deus ama-nos, meu amigo. Deus ama-te. Deus ama-te. Lá em casa, Deus ama-te. Agora, se eu não alimentar o meu espírito e, por outro lado, alimentar a minha carne, não é? A minha natureza pecaminosa, se eu sou um homem, então ponho-me a ler revistas e a ver aquelas revistas que as mulheres, assim, meias despidas, e vou à internet e ver isso, vai o quê? Alimentar a minha carne. Isto vai alimentar o quê? O meu desejo carnal. Isto vai alimentar o quê? A minha natureza pecaminosa. Se aparecer alguma Dalila pela frente, quem é que vai vencer? O espírito ou a carne? A gente diz, pois a carne é fraca. A carne é fraca, o culpado és tu. Qual a carne é fraca? Por outro lado, se eu alimentar o espírito. Como é que eu alimento o espírito? Orando. Como é que eu alimento o espírito? Lendo a Bíblia. Como é que eu alimento o espírito? Vindo à casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus, ter prioridade que é Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus. Eu alimento o meu espírito. E quando vem essa revista aqui, o Espírito Santo me ajuda, isso não me dá nada, e eu voltar, a televisão também dá para mudar, e tudo dá para mudar, eu posso controlar as coisas, não é? E alimento o meu espírito, e se me aparecer alguma coisa pela frente, quem é que vai ganhar? Aquele que está mais alimentado. Então vamos dizer como José, não. Então vamos dizer como Jesus, não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E porquê é que eu venço a tentação? Porque eu sou mais forte? Não, porque eu tenho alimentado mais o meu espírito.
e eu não vou alimentar a carne, eu não vou alimentar a natureza pecaminosa. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, vamos crucificar a carne. Não é nos bater, é dizer assim, não. A carne, a natureza pecaminosa não tem nada de bom, não me vai levar a nenhum sítio bom. Não, Deus, o propósito de Deus, sim, o plano de Deus vai nos levar a tudo aquilo que é bom para a minha vida. E eu confio em Deus. Por isso Ele nos enviou o seu Espírito para estar connosco, para nos conduzir. Imagine Jesus ajudava aqueles homens, os 12 discípulos, quando eles estavam assim meio Senhor, quero que deste fogo do céu e mata todos. Ele diz, oh, não, vocês não são os desse Espírito. Hoje nós temos o Espírito Santo. Oh, pastor, aquele fulano, e o Espírito Santo fala ao nosso lugar. Não, deixa lá estar, vamos abençoá-lo, vamos orar por ele, deixa lá, perdoa, porque é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida hoje. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida hoje. Amém? Quem é o maior? Gálatas 6:8. Estou quase a terminar, está bem? Os que semeiam atos, Gálatas 6:8, os que semeiam atos que resultam apenas de desejos e ambições humanas, virão a ceifar a corrupção. Mas os que semeiam coisas do domínio do Espírito, receberão do Espírito vida eterna. Oh, igreja, vamos alimentar o nosso espírito. Vamos alimentar o nosso espírito e não vamos alimentar a natureza carnal, para que na hora do combate, na hora da decisão, na hora da tentação, nós possamos vencer com o Espírito de Deus a nos conduzir e a crucificar a carne e a dizer não à natureza pecaminosa. E assim, sabe o que é que vai acontecer? Vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2. E por último, diga ao irmão ao lado, glória a Deus, este é o melhor. Sabe o que é o melhor? Que é para acabar. Toma atenção à voz do Espírito Santo. Enche-te do Espírito Santo a cada manhã. Faz-te acompanhar pelo Espírito Santo. Porque Ele é que nem uns sapatos, está connosco em todo lugar. Alimenta o teu espírito e não alimentes a carne. E por último, escuta, ouve, diga ao irmão ao lado, ouve, toma atenção à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre a falar. Às vezes o problema não é que o Espírito Santo não fala, nós é que não ouvimos. Porque às vezes temos uma ideia que Ele fala assim, tipo uma voz com aqueles, como é que ele se chama? Um megafone. Assim diz o Senhor. Sabe qual foi o problema do povo? Eles falavam do rei, do Messias. O Messias veio e eles não o reconheceram, é o que diz lá em João. Às vezes nós não reconhecemos a voz de Deus. Às vezes não reconhecemos a voz do Espírito Santo. Olha, eu vou-lhes contar uma. Que tenho vergonha. Mas é uma forma de, como a Bíblia diz, nós admitimos o nosso pecado. Um dia desses, estávamos lá em casa, estão a partir das 8h30, 9h, Mafalda e o Gonçalo têm que ir para a cama. Não é? Mafalda agora tem a mania que os gatos comem alpista. Então, o Gonçalo fica na cama, mas ela levanta não sei quantas vezes. Eu não sei se estava a dar um jogo de futebol, mas olha a minha vergonha. E pusemos lá, fizemos a história, fizemos a oração, fizemos o culto doméstico, etc. Começamos meia hora antes, não é? Para a coisa ir acalmando e tal. E agora, orar e cama. E vamos para a sala. E lá vem ela. Quer isto? Quer aquilo? Não sei se foi à terceira ou quarta, eu passei-me. Vai, dei-lhe um grito. Exagerado, que às vezes os vizinhos se calhar ouviram, não é? E ela desastou, dei-lhe 2 palmadas tão fortes que ela ficou marcada, coitadinha. E eu, vai ali para a cama, sei que é. E eu saí lá do quarto, comecei aqui e tal, e quando cheguei à sala, vinha assim, até vinha a arder por caminho. E veio assim não ouvi vozes, mas veio assim um pensamento. Assim, ainda bem que eu não te trato assim. Mas, fiquei aquilo uma fração de segundos de pensar Deus como o meu pai,
se ele me tratasse assim, sempre que eu errasse, levasse, eu fiquei tão envergonhado que eu voltei para trás. Ela estava aos gritos a chorar, eu abracei-a, pedi-lhe desculpa. Nem fui ver a perna porque eu já sabia que estava marcada. Ainda fico mais constrangido. E abracei e disse, pronto, papá, fica aqui. E fiquei ali nem um minuto com ela ao colo. Ela só quer um abraço. E depois disse, papá, eu vou para a cama. E foi mais rápido. Mas eu podia não sequer prestar atenção à voz. Eu podia dizer, não, quem é que pensa que é e tal? Como nós às vezes somos orgulhosos. Eu é que tenho razão. É a esposa, não sei o quê, o marido, não sei o quê, o patrão, não sei o quê. E sabe o que é que vai acontecer? Nós não ligamos àquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração e fazemos o que a Bíblia diz, vamos extinguir o Espírito Santo. E quanto mais vezes nós fizemos isso no dia a dia, mais vezes nós vamos apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo não me fala. Claro, tu não ligas nenhuma. Vamos ser honestos, irmãos. Não há aquelas pessoas que a gente já conhece há 30 anos, que as mesmas queixas, e que tu deste-lhes as coisas, eles não ligam nenhuma àquilo que tu dizes, e hoje qual é a tua atitude e a minha? Eu já nem digo nada, não vale a pena. Certo? É isso que nós fazemos com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que não fala, somos nós é que não ligamos ao que ele diz, nós é que não prestamos atenção. Nós é que vamos extinguindo o Espírito Santo. Por outro lado, quanto mais nós prestamos atenção a estas pequeninas coisas, não são assim tão pequeninas, e com humildade voltamos atrás e pedimos perdão em primeiro lugar a Deus, mas se magoamos alguém, à pessoa, e começamos a ter esta dinâmica, tu vais ficar admirado de quantas vezes o Espírito Santo vai falar ao teu coração, de quantas vezes o Espírito Santo tu sentes que é mesmo, a pessoa está a fazer não sei o quê, e tu sentes mesmo, eu tenho que estar calado, e não é calado por gozo, tu sentes o Espírito Santo a colocar isto, e tu estás calado, e aquilo não te magoa, não te fere, e tu sentes sabedoria, e tu estás lá no trabalho, e estás aqui, estás acolá, e o Espírito Santo te ajuda, e te ajuda a tomar a melhor decisão, e estás lá na escola, e no teste, e na hora que a pessoa está ali todo nervoso, todo embaraçado, e de repente há uma paz que vem ao teu coração, o Espírito Santo está ali contigo, porque Ele é o nosso Consolador. Lembra-se, igreja, eu quero terminar, o Espírito Santo não é o polícia, que ali com 2 olhos a ver se a gente erra, que é para nos pôr a mão em cima, não, Ele é o nosso amigo, sabe o que é o amigo? É que aquele amigo, quando tu estás, salvo seja, aquelas pessoas estão todos bêbados, emborrachados, ainda querem mais um copo, e o amigo, com toda a paciência, pega nele, quase o traz às costas, vai para casa, vai dormir, que já fizeste o suficiente. O Espírito Santo não está ali pronto para nos pôr o pé em cima, ele está ali pronto para nos ajudar, para nos amar, para nos dirigir. Oh, igreja, Deus sabia a necessidade que nós temos, então Ele nos enviou um companheiro, um amigo especial, um cavalheiro, aquele que nos consola, aquele que nos dirige, aquele que nos conforta, aquele que nos dá sabedoria, aquele que está connosco cada dia, de manhã à noite. Nós não estamos só, e eu não me quero cansar de dizer isso. Tu não estás só, eu não estou só, não vivemos nesta vida só. O Espírito Santo, Ele está com cada um de nós, e não é uma coisa, não é um vento, não, é como um vento, mas não é um vento. Ele é uma pessoa que nos acompanha diariamente, que nos ama, que nos ajuda, mas Ele é um gentleman. Se tu quiseres entrar naquela taberna e te borrachares e disseres, Espírito Santo, fica aí fora, Ele fica lá à tua espera. Não, Ele quer estar contigo. Ele quer estar contigo. Então, quando estás a sofrer e a viver tentação ou isto ou aquilo, eu não aguento, lembra, tu tens o Espírito Santo. Lembra-te, oh Espírito Santo, eu sei que eu não estou só. Eu sei que eu não estou só. A minha carne, ele está ali em fervor mas tu estás comigo. E tu estás-me a ajudar, e tu estás-me a fortalecer, e tu estás-me a dar graça, e estás-me a dar sabedoria, e tu vais ver a maneira graciosa como o Espírito Santo vai pegar em ti, e aquilo que tu até hoje pensavas que era um esforço terrível, aquilo que até hoje pensavas que tu não eras capaz, eu não sou capaz de viver sem, tu vais ver o poder de Deus a fluir na tua vida. Oh, eu dou graças a Deus pelo Espírito de Deus
na nossa vida. Quem é que está comigo? Quem é que está comigo? Será que podemos ficar de pé agora mesmo?